Continuando o nosso treinamento, nós agora vamos passar a fazer a inclusão de conteúdos dentro do nosso curso. Até o vídeo anterior, vocês aprenderam a criar um novo projeto que pode ser baseado num template ou a partir de um projeto em branco. Vocês viram também que a estrutura básica do treinamento começa com o título, um texto de boas-vindas, uma mensagem, né, de apresentação, e aprenderam a criar a sua estrutura de conteúdo. Eu não cheguei a comentar, mas temos aqui alguns recursos adicionais, como por exemplo a latinha de lixo e a possibilidade de passar o mouse entre um item e outro e fazer inserções caso seja necessário, tá? Então isso ajuda você a reorganizar os seus elementos. Mas tudo bem, esses itens não são obrigatórios, você vai utilizar eles e eles vão aparecer quando for necessário. Quando você passa o mouse por cima, aparece o ícone com o botão, permitindo que você faça essas inserções, tá bom? Ou a exclusão do seu item da estrutura, ok? Tudo bem, então, vamos prosseguir. Eu tenho aqui um primeiro elemento que foi criado, que é esse carinha aqui, que chama introdução. Esse botão Add Content aparece para todos os nossos itens e eu vou clicar sobre ele para adicionar conteúdo no item Introdução. Ao clicar sobre esse botão preto, vai abrir para nós duas opções: criar uma lesson ou criar um quiz. O quiz, pessoal, se refere aos testes, à avaliação de conhecimento, a provas. Não é isso que a gente quer no momento. Nós vamos criar uma lesson, ou seja, um módulo com os blocos de conteúdo para apresentar para o aluno. Então, eu vou clicar em cima do botão e assim que eu clico, ele abre uma outra tela, dessa vez um pouco diferente do que a gente já viu. Então, vamos contextualizar. Na tela anterior, a gente estava na capa do projeto. Ela tem o título, uma descrição e uma estrutura. O que a gente está editando aqui é o primeiro item da estrutura, tá bom? Que a gente deu o nome de introdução, mas poderia ter outros nomes, dependendo do seu projeto. Perceba que logo abaixo do título e dessa barra laranja, temos uma barra cinza e a mensagem Add your first block. Adicione o seu primeiro bloco. Enquanto no Storyline e no Captivate, enfim, quase todas as ferramentas de autoria, a gente trabalha incluindo telas, slides, no Rise nós trabalhamos por blocos, tá? Então esse é o conceito. O que é um bloco? Ele é um pedaço de informação que pode conter qualquer um desses elementos aqui embaixo, tá? Então o que nós temos aqui? A opção dos itens que são mais utilizados, estão aqui nessa região pontilhada, mas aqui do lado esquerdo temos o item All Blocks, que vai abrir todas as possibilidades de elementos para inclusão no nosso projeto, tá? Então, esse vídeo especificamente, eu vou apresentar a mecânica de inclusão de conteúdo. E aí, em seguida, eu vou apresentar as peculiaridades, as particularidades de cada tipo de conteúdo desses que ele nos traz, tá bom? Então, vamos lá. Eu estou aqui no item Introdução e eu quero adicionar no primeiro bloco um texto. Ao clicar no item Text, olha só o que acontece. Ele automaticamente já coloca um formato de texto com um bloco de exemplo, com cabeçalho e texto corrido de conteúdo. Bacana, né? O próximo elemento, o list, ele cria uma lista ordenada de elementos. Então eu posso fazer aqui uma sequência, um processo, alguma explicação do tipo em tópicos. O terceiro elemento, image, assim que eu clico, ele já me traz uma imagem de exemplo, ok? Um tamanho bem bacana e até um campo aqui para incluir uma legenda para minha foto. O próximo elemento é o vídeo. Quando eu clico sobre ele, automaticamente o Rise carrega um vídeo de exemplo, também num tamanho bem legal. Não está tela cheia, não é full screen, mas tem um tamanho bastante bem aproveitado comparado com o tamanho do meu monitor. Dando continuidade, a próxima seção nós temos um item chamado Process. Ao clicar sobre ele, temos um elemento Process de exemplo. Olha que bacana.
Então ele vem até com conteúdo de exemplo, até com a edição do tom de cor, diferenciando do resto do conteúdo, tá? E quando eu vou para o flashcards também, eu tenho aqui o exemplo desse tipo de interação, que é baseado em cartõezinhos com mensagens na frente e no verso. Então esse carinha aqui é o flashcards. Em seguida temos o elemento sorting. Ele é um tipo de interação que permite que o aluno arraste e associe os elementos de acordo com a sua categoria. Olha que bacana. Então, é uma interação que já está pronta e eu acabei de inserir ela apenas com um clique. Perceberam que do lado esquerdo tinha os elementos menos interativos, né? Aumentando aos poucos pelo nível de complexidade, com imagens e vídeos, e aí passando para os elementos interativos mais avançados. Então, os dois últimos que faltam têm a ver também com interação. O Labeled Graphic é um mapa com elementos interativos sobrepostos. Então, esse tipo de interação é bastante versátil e vai permitir você montar infográficos ou simplesmente imagens com algum acompanhamento de explicação. Por fim, o item Continue. Ele é o continue para que o aluno não tenha uma tela cheia de elementos visuais, todos de uma vez. Então, se de alguma forma você quer controlar a velocidade ou o fluxo de informações que é apresentada para o aluno, você pode utilizar o item Continue para fazer uma divisão. Tudo que estiver abaixo do item Continue, ela vai ficar oculta até que o aluno clique sobre este botão para poder visualizá-la, tá bom? Então, de repente, é uma forma legal de você separar um bloco de informações que faz uma pergunta retórica, por exemplo, uma reflexão, coloca um item continue no meio e aí na continuação você mostra a resposta ou a continuação daquele caso. Então, ele ajuda você a ter um respiro, ter um fôlego para que seu curso não seja apenas uma longa página que pode ser avançada por rolagem, tá bom? Não é essa a ideia. Aqui você consegue impor um certo ritmo para o aluno parar antes de prosseguir. Ok? Então, com isso, pessoal, a gente tem logo de cara, de forma muito rápida, um projeto com vários elementos visuais, tanto não interativos, como mídias de vídeo e até elementos interativos que podem ser usados para avaliação e fixação. Se eu clicar aqui no Preview, ele vai trazer a visualização do meu projeto. Vocês já conhecem esse recurso, a gente já utilizou ele antes, mas eu faço questão de mostrar aqui para que vocês vejam algo que foi criado por nós nesse exato momento, tá? Então, vocês perceberam que ele tem essa barra de progresso, né? Os elementos também eles surgem aos poucos, de forma animada. As imagens têm o efeito de zoom. Tudo que tiver interatividade é animado, ok? Então é um curso que o Rise, apesar dele ser bem minimalista, ele não é estático, tudo tem muita vida. O uso desses cartões também tem uma animação bem bacana, bem fluida, tá? Assim como esses elementos, tá? Lembra do continue que eu falei? Lembra que tinha um texto abaixo dele? Então ele só vai ser exibido quando o aluno clicar. Então, ao clicar em continue, ele carrega o resto da próxima sessão, tá bom? O custo é lembrar, né? Tudo que nós estamos fazendo é extremamente flexível e pronto para telas menores. Viu como ficou organizado os cards aqui? Eles estão agora empilhados, ao invés de estar um do lado do outro. Porém, todos estão perfeitamente interativos e o aluno não sofrerá nenhuma perda por acessar num dispositivo diferente. Logicamente, tem coisas que não tem como fugir, como, por exemplo, um vídeo, por ele ser widescreen, sempre que ele estiver sendo visualizado numa tela de pé, vai haver uma perda, ok? Porque você tem áreas inúteis aqui na parte superior e inferior. Contudo, se o aluno rotacionar, né, o Rise ele já vai entender, já vai interpretar automaticamente, olha só, olha o ganho que a gente teve aqui, muito mais bem encaixado, correto? Então, aqui nós temos já o nosso curso sendo desenvolvido, né?
Eu vou voltar para o modo de edição. Deixa eu pausar aqui. Vamos voltar para o modo de edição. E ficou faltando comentar alguns detalhes sobre como organizar esses elementos. Então, depois que você cria os elementos na tela, nós temos do lado direito as opções com a setinha para baixo ou para cima e para baixo, tá? Ela vai fazer a reordenação dos elementos. Então, eu clicando na setinha para cima ou para baixo, eu substituo, troco, inverto o lugar de um elemento por outro, ok? Então é assim que você vai trazer um elemento que está lá embaixo, de repente, você quer que ele apareça antes. Então, vamos supor que esse processo tem que aparecer antes do vídeo, antes da imagem. Eu vou usar a setinha e vou reordenar a informação. O item copiar, ele já é copiar e colar no mesmo elemento, tá bom? Então, se eu clicar em copiar, ele já vai duplicar imediatamente abaixo este elemento. A latinha de lixo, logicamente, vai fazer a remoção desse item, ok? E assim nós vamos fazendo a edição do nosso projeto. Perceba que entre um elemento e outro existe um pontilhado bem sutil e ele determina a demarcação entre um bloco e outro. Tudo que a gente está fazendo aqui é considerado como um bloco pelo Rise, é esse termo que ele usa, block. Então nós temos um bloco de texto, um bloco de lista, um bloco de processo. Então quando você duplica só o bloco, tá bom? Então caso tenha alguma dúvida, ao passar o mouse você vê os limites, né, de cada bloco que você está editando. Acredito que vocês não terão problemas com isso. Vale a pena também destacar esse botão mais que aparece aqui no meio. Ele aparece só quando eu passo o mouse aqui, né, entre um bloco e outro. Ele permite que eu inclua um elemento entre o bloco de cima e o bloco de baixo. Então eu posso clicar em Text e incluir um bloco de texto entre os dois, tá bom? Então, com isso, você pode fazendo as edições. Às vezes não vale a pena você trazer um elemento lá de baixo, né, e ir puxando ele para cima. Vale mais a pena você criar um novo bloco utilizando o botãozinho mais, ok? Lembra aquele painel que a gente viu no começo? Ele está aqui embaixo, tá? Então, esse painel, inclusive o botão All Blocks, que a gente vai ver em seguida, ele fica sempre na base da sua página, tá? Porque ele vai ficar esperando você incluir novos conteúdos sempre ali no fim da sua página, no fim da sua sessão. Ok? Até aqui? Veja só, tudo que nós estamos fazendo, gente, está dentro do item introdução, ok? Então nós estamos incluindo todos os conteúdos para a introdução. Logicamente, isso aqui é só um exemplo, né? Nós, muitas vezes, numa introdução, somos bem mais enxutos, né? Mas, assim, isso aqui é só um exemplo para a gente fazer um uso de um bom mix de recursos visuais e vocês verem até onde a ferramenta pode contribuir para o seu trabalho. Depois, nós iremos ver aqui no canto esquerdo esses itens, essas duas caixinhas de contexto, a Edit e as de contexto, né? Então eles trazem o nome do elemento com uma caixinha e a possibilidade de você modificar o layout. Mas isso a gente vai ver na próxima aula, quando estivermos falando sobre o All Blocks, que é onde a gente consegue ver as outras opções de blocos que o Rise oferece, ok? Então, por enquanto é isso. Espero que você esteja gostando do curso. Não se esquece de, caso de dúvidas, críticas, sugestões ou elogios, comentar ali no nosso painel, né? A ferramenta que nós hospedamos os cursos dão essa possibilidade. A gente também sempre coloca nossos dados de contato. Ficamos aí à inteira disposição dos nossos alunos, tá bom? Então é isso, nos vemos no próximo vídeo e até mais.